vai trazer para nós, né, esse estudo da noite. E antes de adentrarmos no estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né, para que possamos estar conectados, né, com o alto, com Deus, com Jesus, com Miramês, com a espiritualidade que já se encontra presente, né, na nossa sala. Então vamos fechar nossos olhos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, agradecidos pela tecnologia que está trazendo esta união, né, através desses encontros, dessas reuniões, para que possamos sentir, ouvir as mensagens do Evangelho do nosso Mestre amado Jesus. Jesus, nosso Mestre, te rogamos nesse momento a sua paz, que ela possa estar em cada lar aqui representado, que ela possa estar ao lado de todos os nossos familiares, de todos os nossos irmãos que se encontrem aflitos, precisando de um consolo, de um carinho, de uma paz no coração, que se faça presente nos hospitais, em todos os lugares, Mestre amado, onde estão rogando pela sua presença. Agradecemos a Miramês, a toda a sua equipe, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos dando a oportunidade do trabalho, do aprendizado, na sua casa. Pedimos, Mestre amado Jesus, que os trabalhadores da sua seara possam estar em cada lar, purificando as águas, para o restabelecimento moral, espiritual de cada irmão. Que possamos estar cada vez mais no caminho desse aprendizado. Ensina-nos, Mestre amado, hoje, com um tema que vai ser colocado nesta reunião. Que a nossa palestrante receba todas as influências positivas para que possamos ter a mensagem esclarecida e confortadora. Que assim seja. Muito bem. Miriam, te convidamos então, né, para fazer parte aí desse estudo de hoje. E agora você vai comandar para nós aí, tá bom? Tá bem. Boa noite a todos, de paz, de alegria. Maria Santíssima, nossa doce mãe, nossa doce luz, cubra todos nós com seu manto, com seu manto sagrado, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, que assim seja. E nosso tema de hoje é um tema que eu acredito que todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos remete para esse tema, que é a imortalidade da alma. Porque Jesus traz para nós a lei do amor, ele traz o progresso, em diversas situações, os seus conhecimentos nos apontam para um plano de vida, uma condição de vida melhor, uma condição de vida moral, uma condição de vida espiritual e uma condição de vida também material. Porque Jesus não condena, né, as nossas necessidades materiais aqui na Terra, mas mostrando para nós que há muitas moradas na casa do Pai. E que nós, através dos seus ensinos, através dos nossos encontros, dos estudos, vamos nos aperfeiçoando para entender mais. Né? Um dos exemplos mais fortes da imortalidade de nosso Senhor Jesus Cristo é quando ele se transfigura no Monte Tabor, onde ele com João, com Pedro e Tiago, na presença deles, né, ele estava orando e transfigurou sua aparência e seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias,
os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de em Jerusalém. Em Lucas, capítulo 9, está descrito de 22 a 31. Mas a gente tem muitas lições de Jesus sobre a imortalidade da alma. O próprio exemplo dele, né? A ressurreição, as promessas que ele fez e que ele cumpriu e que ele continua cumprindo para nós. O que nos afasta de não reconhecer, de não perceber, é a nossa falta ainda a nossa falta de aproximação. Jesus está conosco o tempo todo. Basta nós buscá-lo através do nosso próximo, através das suas lições. A imortalidade da alma, pensando hoje, né, no nosso momento em que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com tantos irmãos nossos voltando para a pátria espiritual, pensando nas aflições, nas dores, ou nos consolos que as pessoas têm buscado para esses desencarnes, né? Muitas pessoas acham que há uma tragédia, que há erro, né, na justiça divina, e a gente sabe que não existe erro na justiça divina. Então, Emmanuel, no livro Caminhos de Volta, ele tem um texto que ele fala, eles estão vivos, está no capítulo 10. Ele fala, ainda quando não reconheças de semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes das tuas, doando os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inaptados a vida diferente, que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos jazem, mergulhados na bruna da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda, aqueles que te despediram de ti depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amastes, indicando-te o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorrestes um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia os entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra. A força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhe lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é forte de energias renovadoras por dentro do coração, mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados hoje, no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro tê-los-á todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar. Eu vejo nessa mensagem do Emmanuel uma profunda mensagem de amor, de esperança para todos os corações que sofrem hoje, né, com a separação dos seus entes queridos. Qual de nós que não tem um ente querido que está na paz espiritual? Né? Essa mensagem serve para todos nós. Né? Quantas pessoas que gostariam de entender o porquê de muitas perguntas que eles não conseguem responder. E a gente sabe que a doutrina espírita, esse farol de luz na vida de todos nós, nos traz respostas de consolo, de amparo, de conhecimento e de fortalecimento da nossa fé. Trazendo buscando nas obras de Allan Kardec, né, dentro do Pentateuco, eu encontrei não estava perdido, buscando o texto que está no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, ele fala
tão bem, assim, ele traz para a gente assim, orientações muito importantes para fortalecer a nossa fé na imortalidade da alma. Ele fala que, pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que ele liga aos vivos, aos mortos, deste mundo e deste mundo ou dos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada conforme o bem ou mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, porque por lhe ser a libertação a porta da verdadeira vida. Né? Então, Kardec está falando conosco, né, da existência da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos. Né? E nós não estamos ligados por acaso. Né? Existe uma solidariedade, existe um amor que inunda todo o universo, mas nós não compartilhamos dele, muitas das vezes, devido às nossas condições inferiores ainda. Mas ele dá um consolo para a gente, nesse item 31, ele fala que sabe a razão porque são felizes ou infelizes, e a sorte que lhes está reservada, conforme o bem ou mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas faces. Né? Ele descreve para nós que o que a gente não pode ver ainda, né, com os nossos olhos aqui na Terra, isso para nós, no futuro, nós veremos com mais facilidade. O que nos dificulta essa visão é nossa condição material também, né, que nos separa do nosso ser espiritual, quando nós damos mais valor à nossa matéria do que à nossa essência divina, que todos nós temos dentro de nós. Né? E fala, a pluralidade das existências, no item 34, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo, reveladas pelo Espiritismo, pois se lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com essa, a lei, o homem, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis, a alma a existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ansiedade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, ele fala que a pluralidade das existências faz com que a gente possa entender essas diferenças que existem, né? A posição social, pobre, rico, a pessoa, um morador de rua, né? Quando a gente vê um morador de rua, igual nesse inverno, a gente vê uma pessoa deitada na calçada, coberta com cobertor, a gente pensa, quão longe nós estamos ainda de sermos todos irmãos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que têm situação financeira, aos nossos olhos, né? Uma situação financeira estável, com grande condição financeira. Então, essas desigualdades que existem, né? A gente vai compreendendo com a doutrina espírita. Ele fala, entender por que uma criança morre em tenra idade, né? Por que a gente pensa, por que só a gente tem que esperar uma certa idade para a gente se encarnar? Então, todas essas explicações, né, a pluralidade da existência, né, essas diversas existências que nós vamos passando, ora em uma situação, ora noutra, é que nos mostra, né, que nos esclarece a importância, né, que nos faz ver que realmente existe a imortalidade da alma. Ele fala, no item 36, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de caças, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda na lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, quando ele fala da reencarnação, né, dos fatores da imortalidade, para a gente ter mais entendimento sobre a imortalidade
da alma, do espírito, é a reencarnação, né? Para a gente entender esse processo, né? Quantas vezes necessários forem, nós encarnaremos na Terra e em outros planos também. Faz parte do nosso progresso. O nosso coração enche de esperança por saber que existem mundos melhores, mas esse mundo melhor começa no nosso coração, com a nossa mudança de comportamento, né? Nós podemos estar vivendo grandes dificuldades, mas se a paz, a harmonia, a esperança estiver em nossos corações, nós saberemos transpor as nossas dificuldades, as nossas lutas, né? Nós entenderemos o recado do alto, o recado que Deus tem para nós naquele momento de dificuldade. Nós passaremos essas nossas dores, mas com serenidade e com fé na vida futura, né? Nós saberemos que nada desses nossos sofrimentos, esses sofrimentos não são para sempre. Eles são para o nosso crescimento, são os nossos resgates, né? Também entender a imortalidade da alma, sem entender as leis morais, sem entender o livre-arbítrio, não tem como a gente, não dá para entender. Não dá para entender só, né? Nós temos que fazer todas essas ligações para que o nosso conhecimento se dilate e a gente possa se aperfeiçoar como espírito, né? Ele fala da igualdade que a gente deve buscar ter, o que a gente puder fazer para que o mundo se torne melhor, socialmente, moralmente, é o dever do espírito, né? É o dever do cristão, não é uma religião ou outra, né? O que faz, que Jesus falou, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, né? É a nossa conduta, é o nosso comportamento, é o nosso pensamento. E nós também podemos falar, né? Deixar que as palavras saiam das nossas bocas, mas no nosso íntimo aquilo não é verdadeiro. Então, que o que a gente fala que seja sério, né? Sejam palavras verdadeiras, né? Então, que quando a gente tiver a oportunidade de demonstrar esse amor, essa prática do bem, da igualdade, que a gente se faça presente, né? Que a gente não seja omisso diante de tantas desigualdades que existem ao nosso redor. Não precisa ser longe de nós, não, ao nosso redor, né? As nossas omissões também, nós responderemos pelas nossas omissões, né? Pelos nossos erros. Eu li um texto eu gostei muito desse texto, no sentido para a gente, a nossa condição espiritual, né? Como que nós vamos chegar na paz espiritual? Vocês imaginam, né, vocês que estão me ouvindo, se nós fôssemos chamados hoje para voltar para a paz espiritual, como nós estaríamos, né? Com quem seriam os nossos afins? Se o nosso retorno, o que nos faz, nós não deixamos de ser o que nós somos quando nós voltamos, mas nós ficaremos com os nossos afins, né? Qual lugar nós ficaríamos, né? Nós almejamos, né? Nós, às vezes, queremos ir para tal lugar, assim, para determinada colônia, para determinado lugar na parte espiritual, mas nós temos que praticar o bem. Na prática do bem e do amor ao próximo é que nós poderemos ficar em paz e em harmonia, retornando em paz e harmonia para a paz espiritual. No livro Estamos no Além, tem um depoimento no capítulo 17, eu gostei muito desse depoimento, chama Violência e Perdão. Um jovem, na véspera do Ano Novo, ele foi agredido e assaltado e ele morreu. E ele, através do Chico Xavier, numa mensagem, 3 meses só depois do falecimento dele, ele fala um pouco desse momento dele, dessa transição dele. Ele fala: querida mãezinha Lourdes, reúno no seu coração querido com o pai Najib, neste instante em que lhes dirijo essa carta ligeira. Peço-lhes que me auxiliarem a esquecer o que me aconteceu. Somos cristãos e pessoas de fé em Deus. Se passei pela provação que me retirou do corpo, isso é sinal de que a providência divina me concedeu a oportunidade de sanar os meus débitos referentes ao caso em que me vi envolvido. Quando deixei o Najib, é o irmão dele, a me esperar, enquanto conduzia a jovem que me dissera estar em dificuldades para socorrer a mamãe, supostamente hospitalizada, longe estava de imaginar que eu não a conduzia, e sim era conduzida à prova e que,
Pela influência de irmãos infelizes, perdi o corpo no assalto que não desejo recordar. Creia, mamãe, que eu estava pensando no ano novo e no bem que se deve fazer aos que lutam mais do que nós mesmos. Essas ideias foram para mim iguais a preces que me livraram do medo e da angústia. Não senti qualquer dor, sei apenas que despertei no colo da vovó Rosa, que me falava em Jesus. De começo, tive o impulso de me queixar. Ela, porém, me pedia recordar Jesus Cristo. O que teria feito ele, nosso Senhor, para ser assaltado publicamente, apedrejado e levado à cruz? Essas generosas recordações me fizeram lembrar os seus próprios ensinos, quando a senhora nos auxiliava a pronunciar de joelhos o nome de Deus. Ao invés de amargura e revolta, compadeci-me dos irmãos que certamente eram tangidos pela necessidade de atacar seus semelhantes e agradeci a Deus haver nascido numa casa em que nossa mesa sempre foi farta e na qual o carinho dos pais queridos era transformado constantemente em utilidades e benefícios em nosso favor. Pediria ao papai Najib pensar desse modo, a fim de que a paz se faça com todos. Tenho os irmãos aguardando o futuro e não desejo que eles venham a recordar a minha ausência com qualquer selo de crueldade de nossa parte. Deus há de amparar os irmãos que me impuseram a perda do corpo, tanto quanto vem amparando a nós todos. Roguemos, mamãe, ao céu, para que não haja crime no mundo em nome de necessidades que não deviam existir. Graças a Deus estou tranquilo e peço aos mensageiros do bem socorrerem aos companheiros que estavam fora de si mesmo, quando não conseguiram poupar-me a existência. Tudo obedece às leis de Deus e as leis de Deus nos pedem amor e auxílio de uns para com os outros. Queridos pais, abençoem-me e guardem com os meus irmãos o coração reconhecido do filho que tanto lhes deve e nunca os esquecerá. José Eduardo Jorge. A gente imagina, né, a preocupação do José Eduardo é com os irmãos que ceifaram a vida dele, pedindo a seus pais que orassem por ele, né? A condição, como que ele chegou na parte espiritual? Ele fala que ele não sentiu dor, né? E ele fala também que ele não sabe o que levou aqueles irmãos a ter aquelas atitudes. E lembra o carinho do lar, a segurança do lar. Você vê que ele não fala de nada material, ele fala de condições espirituais, condições de afeto, condições morais, é que deram esse suporte para ele. Ele foi capaz de encaminhar, psicografar através do Chico Xavier, houve a psicografia, 3 meses depois do desencarne dele. Né? Olha quanta doçura nesse depoimento, né? Ele estava no 3º ano de engenharia, esse rapaz, né? E ele preocupado, mas ele está mais preocupado com possíveis sentimentos menos bons que possam ser envolvidos para aquelas pessoas que fizeram parte daquele momento que, para a família, né, as famílias sempre querem culpar, né, as pessoas que estão envolvidas nos crimes, mas a gente pensa que quando você pensa nessas pessoas que cometem um crime, que deixam as mães chorando com a falta do ente querido, aqui no caso, né, de um filho, a gente pensa que aquelas pessoas também que cometeram aquele crime também têm mãe, e que essas mães também sofrem. Né? Qual é a diferença do sofrimento dessas mães, né, em termos de dor? Qual mãe que sofre mais? Só Deus é que sabe. Né? Então, é bonito eu achei forte esse depoimento. Aí, numa outra carta pequena, ele recebeu 2 cartas, a mãe dele, recebeu uma em abril, e quando foi em outubro, ela recebeu nova carta, e fala, estou satisfeito, a tristeza passaria a morar conosco se fôssemos nós aqueles companheiros credores de nossas preces. Querida mamãe, estou a reuni-la com o papai em pensamento, para um abraço com meu pedido de bênção. Mãezinha Lourdes, o que restou da aventura do ano novo é a nossa consciência tranquila para com Deus. Estamos quites. Se fui a vítima de irmãos infelizes que me sitiaram a revólveres, e se a própria menina a quem cedi carona no carro, acreditando ofertar-me uma alegria de véspera de ano novo, me liquidou o corpo, após descer e reunir-se ao grupo dos irmãos que a esperavam. Isso quer dizer que a minha dívida teria sido perante alguma irmã nossa, no passado, a respeito do qual ainda não tenho memória para vasculhar. Estou satisfeito.
a tristeza passaria a morar conosco se fôssemos nós aqueles companheiros credores de nossas preces. A propósito, agradeço as suas orações em favor dos irmãos, para quem de meu lado peço igualmente a proteção de Jesus. Estamos contentes. Viemos a vovó Azona, a vovó Rosa e o tio Bocha, numa caravana de paz, aprendendo com os nossos benfeitores o que se deve fazer para que venhamos a fazer o bem e por isso não há motivo para lágrimas. Peço dizer ao Najib, a Heloísa Helena e ao Antônio Francisco que não os esqueço e que formulo votos pela felicidade e paz de todos. Mãezinha Lourdes, informa a nossa querida Ivone que o tio Crispim veio também conosco e deixa-lhe uma abraçada muito grande de saudades. Tudo segue bem, porque com a bondade de Deus queremos unicamente o bem. Querida mãe Lourdes, com meu pai e com todos de casa, peço-lhes receber o coração reconhecido de seu filho sempre, mas seu diante de Deus, José Eduardo Jorge. Né? Que mensagem assim forte para a gente ver a questão do conhecimento espiritual que este rapaz, né, demonstra ter, né? O conhecimento na vivência, né? Passar por uma situação dessa em que a família tinha diversos propósitos para a vida, as pessoas têm propósitos para as nossas vidas também, né? E os pais e as mães são cheios de propósitos, né? Com a vida dos filhos. É muito longe, né? O propósito de longa data. E quando os filhos retornam para a parte espiritual, jovens, né? Os pais sofrem muito, tanto que ele sabe o tanto que a mãe dele sofre, que ele só fala o nome da mãe dele, né? Fala a mãe da mãe dele, assim, muitas vezes. E o que é bonito, que em pouco tempo a família, orientada por ele, seguiu os conselhos e passou a fazer prece em benefício daqueles nossos irmãos que escolheram caminhos menos bons, que ainda escolhem caminhos menos bons. É isso que eu falo, né? A importância do conhecimento da imortalidade da alma, porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco, né? A gente não sabe o que vem para as nossas vidas como aprendizado e como resgate, né? Da nossa vivência aqui na Terra, né? Nós temos que estar preparados, né? Será se nós voltássemos para a parte espiritual hoje de uma forma violenta, como foi, nós estaríamos em condições de ter essa visão? Esse desejo, essa vontade de ver... Ele na primeira carta, ele não descreveu, né? Depois ele descreve mais. Será que nós estaríamos fazendo prece por esses nossos irmãos? Né? Será que a gente se sentiria livre, né? Porque a gente vê que a morte não o aprisionou, a morte o libertou. E ele está próximo de outros familiares, de pessoas queridas, né? E ele está cada vez mais próximo de Deus, como ele descreve no final. Isso é um exemplo para nós. Eu resolvi trazer essa questão dos depoimentos, né? Porque outro dia eu estava pensando no Chico. Eu folheava um livro do Chico, depois escolhi uma leitura para fazer, e fiquei pensando neste trabalho de amor ao próximo, né? De dedicação, de corpo e alma. E sim, era um livro que eu estava com ele na mão. São mais de 450 livros, né? Psicografados pelo Chico. E as mães, como o Chico fala, eram os espíritos que ele mais gostava, aqui na Terra, eram as almas que ele mais gostava de socorrer. Eram as mães que vinham ao encontro dele, a pedido com o pedido de receber uma carta psicografada. A gente sabe que o telefone toca de lá para cá, mas o Chico falava que ele se compadecia por esse amor, né? Por esse desejo das mães, né? Quão o Chico fez bem e quão o Chico faz bem para a gente, com tanta literatura espírita, né? Além da literatura, o Chico é carta viva de Jesus, né? Exemplificando todo o seu amor, né? Então, assim, a gente tem tanto exemplo para seguir e a gente, às vezes, perde um tempo com coisas inúteis, né? Com leituras, ou com a ociosidade mesmo, ou com a falta de propósito na vida. Então, tá aí, gente, do Chico, mais de 450 livros psicografados para a gente estudar e aprender. O Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo O Caminho da Vida, muita gente pergunta assim, né? Por que eu não lembro da minha vida passada? Né? As pessoas perguntam para a gente que é espírito, né? Por que eu esqueci do meu passado? Se eu já tive outras vidas, por que eu não relembro? Né? Aí o Kardec traz para nós qual é o benefício do esquecimento do nosso passado.
né? Você já viveu, você já reencarnou outras vezes, a gente sabe que nós temos, o nosso espírito é eterno, né? Mas a gente já esteve em outras condições de reencarnatórias. Todos nós já passamos por isso. E vamos continuar passando para a nossa evolução. Ele fala que o proveito pode o homem tirar de suas existências anteriores para melhorar-se, dado que ele não se lembra das faltas que haja cometido. O Espiritismo responde, primeiro, que a lembrança de existências desgraçadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria essa última. Desse modo, poupou Deus às suas criaturas um acréscimo de sofrimento. Se assim não fosse, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos que já fôramos para o nosso melhoramento, aquela recordação seria inútil. Então, ele fala, se a nossa vida pode estar difícil, e se lembrando do passado, juntando a uma vida mais difícil ainda, qual benefício que isso traria para nós, essa recordação do passado, né? Ele fala, qual não seria a nossa humilhação ao pensarmos no que já fôramos, o que nós já fizemos, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente assim tá um espírito top, né? Só Deus é que sabe qual é a condição, né, que nós estamos espiritualmente, né? Então, e se a gente soubesse? Isso não ia fazer com que a gente evoluísse, ia dar um desânimo danado, eu imagino, porque a gente vê no nosso dia a dia pessoas que passam por dificuldades, todos nós passamos dificuldades. Todos nós temos vicissitudes da vida, mas a pessoa não sabe. Você conversa com ela, é porque minha vida é assim, é porque fulano morreu, é porque eu queria ser assim, é porque eu não tinha casa, é porque eu não tinha que... Fica numa lamentação e não consegue, ela não tem futuro, porque ela só vive no passado. Imagina se ela lembrasse dos outros passados da vida dela. A gente já não consegue conversar muito com a pessoa que só sabe lamentar. Então, ela não ia viver nada. Então, ela tem uns espaços onde ela dá uma tranquilizada, de vez em quando ela dá uma mudada, sai desse padrão vibratório, desse padrão de murmurar. E se ela conhecer, tiver um objetivo, alguém, às vezes, uma alma, uma doce alma, pode encaminhá-la para o caminho da doutrina espírita, através do seu exemplo, devagarinho, essa alma pode não ficar lamentando tanto assim, né? Isso é um privilégio, o esquecimento do passado, né? Aí Kardec continua. Durante cada existência, sempre damos alguns passos para a frente, adquirimos algumas qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições. Cada uma de tais existências é, portanto, um novo ponto de partida, em que somos qual nos houvermos feito, em que nos tornamos pelo que somos, sem nos preocuparmos com o que tenhamos sido. Então, ele fala que tem o seu lado, ele mostra para a gente que a gente vai despojando das nossas imperfeições. E ele fala que nós vamos subindo, digamos aqui, um degrau, né? Os degraus não podem ser pulados, né? Eles têm que ser um a um. Às vezes nós estacionamos, né? Mas nós não retrocedemos no degrau do nosso progresso, né? E ele fala, se numa existência anterior fomos antropófagos, quer dizer, se nós comêssemos carne humana numa existência, que importa isso, desde que já não somos? Se tivermos um defeito qualquer, de que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada, de que não mais nos cumpre cogitar. Suponhamos que, ao contrário, se trate de um defeito apenas meio corrigido, o restante ficará para a vida seguinte, e a corrigi-lo é do que nessa devemos cuidar. Então, ele fala de uma forma assim, solta aqui nessa frase, né? Se tivermos um defeito qualquer, né? Olha a expressão que ele usa, né? E que já não conservamos vestígio, aí está uma conta saldada. Então, para que a gente vai lembrar de quando a gente comia carne humana? Qual o sentido que isso traria para a gente, nessa nossa encarnação, ficar sabendo dessas e outras informações, né? O que isso traria de benefício? Se nós já evoluímos, se nós já progredimos, a melhor encarnação que a gente tem é esta. Essa é a melhor. Aqui nós temos que vivê-la intensamente, né? E ele fala, tomemos um exemplo. Um homem foi assassino e ladrão, e foi punido quer na vida corpórea, quer na vida espiritual.
Ele se arrepende e corrige do primeiro pendor, porém não do segundo. Na existência seguinte, será apenas ladrão, talvez um grande ladrão, porém não mais assassino. O que ele fala para a gente imaginar, né? Um homem era assassino e ladrão. Aí, numa outra reencarnação, ele não vai ser mais assassino, mas vai continuar sendo ladrão. Talvez até um grande ladrão, mas assassino ele não é mais. Mais um passo para diante e já não será mais que um ladrão obscuro. Pouco mais tarde já não roubará, mas poderá ter a veleidade de roubar, que a sua consciência neutralizará. Quer dizer, nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo, né? Que a nossa consciência ele mostra para nós, né? Que a nossa consciência neutraliza muitos males que nós já fizemos, que nós não fazemos mais. Está neutro, né? Ele não mais fará. Depois, no derradeiro esforço e havendo desaparecido todo o vestígio da enfermidade moral, será um modelo de probidade. Que lhe importa, então, o que ele foi? A lembrança de ter acabado no calafalso não seria uma tortura e uma humilhação constantes? Imagina uma pessoa que sabe que nós, né? Sabemos que nós assassinamos, que nós matamos, que nós roubamos. Para que nós vamos ficar lembrando disso? É muito triste para nós, né? Principalmente se a gente souber que aquelas pessoas que nós destruímos, a gente tiver certeza que são os nossos entes queridos que estão ali nos amar no nosso dia a dia, né? Porque é no cadinho da família que estão os nossos maiores desafetos. Então, é melhor que não saibamos mesmo, né? Aplicar esse raciocínio a todos os vícios, a todos os desvios, e podereis ver como a alma se melhora passando e tornando a passar pelos cadinhos da encarnação. Quer dizer, todos os vícios, passando, ele manda a gente pensar e raciocinar em todos os desvios, né? Então, ele fala que a alma vai depurando. Não terá sido Deus mais justo com o tornar o homem árbitro de sua própria sorte? Pelos esforços que empregue por se melhorar, do que se fizesse que sua alma nascesse ao mesmo tempo que seu corpo e o condenasse a tormentos perpétuos, por erros passageiros, sem lhe conceder meios de purificar de suas imperfeições? Pela pluralidade das existências nas suas mãos está o seu futuro. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. E é a suprema justiça, a esperança, porém, jamais lhe é interdito. Quer dizer, mesmo que a gente não caminhe a passos, vamos dizer, em passos largos, né? Que a justiça divina é a esperança, né? Tem que fazer parte da nossa vida, né? A certeza de uma vida melhor, né? A confiança em Deus, a confiança na justiça divina, né? É o que eu falei, né? Todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz para a imortalidade da alma. Jesus fala que nenhuma das suas ovelhas se perderia do seu aprisco, né? Qual que é o aprisco de Jesus, né? É o aprisco do amor, é o aprisco da caridade, é o aprisco do perdão. Então, nós passamos por essas experiências que elas são necessárias para o nosso crescimento. E o pior que eu acho é que quando a gente está diante da experiência difícil, das nossas necessidades para nosso aprimoramento, nós não queremos enfrentá-las. Nós queremos deixar para depois. Nós queremos que alguém passe por elas, e não nós, né? Então, e aí nós não teremos o mérito também de sabermos superar as nossas dificuldades e as nossas vicissitudes da nossa vida, né? E é de uma forma simples, no nosso dia a dia, é que nós vamos dando conta, né, desse nosso crescimento. E o mais importante também, né, que nós vamos nos irmanando, né? Irmanando, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos fortalecendo uns nos outros, porque o homem cresce na presença do outro homem, né? Deus se faz presente, né? Deus ajuda o homem através do homem. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, né, que a gente não consegue nem medir o amor de Deus, e a gente ainda não conhece o amor, então como que nós vamos medir? Então, por tudo de bênção, por todas as graças que Deus nos concede no nosso dia a dia, por toda essa natureza belíssima, embora a gente a destrua, muitas vezes tem um comportamento bem destruidor, né? Por toda a beleza que existe no universo, que a gente lê nos livros, e que a gente pode ter vivenciado outras paisagens, com certeza, né? Pode estar no nosso inconsciente, no nosso passado, né? Porque às vezes a gente não gosta de umas coisas bonitas,
não gosta de cantar, gosta de flores, gosta do mar, gosta do sol, da lua. Isso, aquilo traz uma certa lembrança em nossos corações, estar nesses ambientes. A gente não recorda, mas que faz um bem danado para a gente, ele faz, né? E no livro O Céu e o Inferno, no capítulo da primeira parte, capítulo 2, O Temor da Morte, aí o título é Por que os espíritos não temem a morte? E quando eu li esse breve item desse, eu perguntei, será que são os espíritas mesmo para não temer a morte, né? E Kardec fala, a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergue-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus de escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, todas as peripécias da vida do além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade por seus últimos momentos sobre a Terra. Vou até dar uma paradinha aqui, né, gente? Será que isso que Kardec escreveu aqui serve para nós? Será que nós, espíritas, nós, que eu estou falando, nós que estamos aqui juntos nesse momento, será que nós encaramos a morte calmamente e nos revestimos de serenidade nos nossos últimos momentos sobre a Terra? Será que isso vai acontecer conosco? Depende de nós, né? Depende do nosso esforço, do nosso entendimento, da nossa certeza, né? Na imortalidade da alma, né? Ele continua. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem outros sim dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Os motivos dessa confiança dos espíritas, vou repetir, decorre outros sim dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e com a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Então, é através dessa busca, né, que fala, com a inteligência, que é com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus. Porque, como tem aquela música, né, aquela música espírita, eu vejo Deus em toda parte. Então, a gente... E essa é uma aspiração que o ser humano tem, né? A aspiração de progresso, a aspiração da imortalidade da alma. Na certeza que nós estamos aqui na Terra numa condição transitória, né? Uma condição temporária. E que a nossa pátria verdadeira não é a Terra, mas ela é necessária. Ela faz parte do nosso crescimento. Ela faz parte do nosso desenvolvimento moral, espiritual, intelectual. A Terra é uma mãe que nos acolhe, né? Que nos recebe e que, igual eu falei, tantas belezas, mas tem belezas na Terra que estão aos nossos olhos e nós não alcançamos. A beleza de ver uma criança sorrindo, né? A beleza de ver uma mãe gestar. Eu acho lindo uma mãe grávida, uma mulher grávida, né? A beleza do sol, a beleza da lua. Será que quando nós acordamos, no nosso dia, no nosso amanhecer, quando nós abrimos os olhos, ou aqueles que não... Tem pessoas que não têm a visão física, né? Mas ele percebe a bondade, o amor de Deus, lhe dando mais um dia de vida sobre a terra. Que nosso Senhor Jesus Cristo disse que a cada dia basta seu mal, né? Que a gente não deve ficar se fadigando pelo dia de amanhã e nem sofrendo também pelo que já aconteceu. Nós não podemos voltar atrás, né? Então, assim, viver na Terra é uma grande oportunidade. Estar aqui, né? Estar nessa oportunidade, que o Haroldo Dutra Dias fala, que só de nossos pais ter nos concebido
ter permitido que nós viéssemos aqui na Terra, é gratidão eterna que ele fala que nós temos que ter pelos nossos pais, por ter nos permitido essa oportunidade de nós estarmos aqui. Muitas das vezes nós ficamos queixosos, né, com nossos pais, não gostamos de algumas situações em que nós passamos. Depois que a gente fica mais madura, a gente não fica reclamando muito dos pais, não. Mas quando a gente é jovem, né, a gente reclama todo. Depois a gente nem quer que os nossos pais voltem para a parte espiritual. Nós gostaríamos que eles ficassem mais perto de nós, né? A gente fica mais sereno, mais tranquilo, mais aconchegado. E a gente... Nós queremos cuidar deles, né? Nós queremos estar perto dos nossos pais. Se os nossos pais, que são um exemplo de pai para nós, e mãe, nossas mães, imagina Deus, né? O tanto que Ele nos ama, o tanto de graça que Ele nos concede, e nós nem percebemos, nós nem sentimos que Deus está ali a nos agraciar, a nos cuidar, né? A estar nos protegendo. E por que a gente não sente, né? Porque o nosso lado material é muito forte ainda. Né? Então, nós perdemos a sensibilidade por Deus, pela eternidade, pelas coisas lindas que existem ao nosso redor e nós nem percebemos, né? Eu acredito que a doutrina espírita traz essa leveza para a gente, traz essa ternura de querer viver, né? Através dos livros, através das mensagens psicografadas, através dos nossos irmãos mais esclarecidos, mais entendidos, que traz para nós visões cada vez mais profundas, né? Para nós, da imortalidade da alma, né? Desse espírito que foi criado por Deus, fadados à perfeição relativa. Então, é um caminho que nós temos que trilhar. E nós devemos ter esperança e fé que cada vez mais nós teremos condições de passar no futuro, que eu imagino que em outras vidas, depois da gente ter desenvolvido determinadas aptidões, certas dificuldades não serão tão difíceis assim para nós, né? A gente se encanta com o trabalho do Chico Xavier, a gente se encanta com o trabalho da Madre Teresa de Calcutá. Eu falei dos livros do Chico, né? A gente às vezes não consegue escrever um bilhete com uma pessoa, a gente não consegue escrever uma carta de amor, escrever no papel, que se é para a gente, se é para fazer uma declaração por escrito, a gente não consegue. Quantas noites o Chico não teve de sono? Né? Eu fiquei todo dia pensando na vida dele, né? Um trabalho atrás do outro, sem resmungar, sem xingar, sem lamentar. Esse é um espírito nobre, né, gente? É um espírito nobre, né? É um espírito mais evoluído do que o nosso. Que trabalho bonito que ele deixou para nós. E o tanto que ele é egoísta, né? Ele fez, ele participou, ele foi o primeiro que recebeu, porque ele lia as cartas psicografadas, e ele deixou esse manancial de sabedoria para a gente, que fala de todos os temas, né? De todos os estudos, de tudo. Ele fala da vida. Eu vejo nesses livros em que o Chico traz quanto conhecimento são trazidos para nós. Eu trouxe um outro livro que chama Depoimentos Vivos, faltando os 10 minutos, que a gente para. Eu não estou te ouvindo. Miriam, como que você adivinhou meu pensamento? Fiquei olhando para o seu Tá rosto, vendo? esse rosto está pedindo alguma coisa. Tá falando aqui, né? Tá falando aqui. O rosto vai pular aqui, vou parar. Pode falar. Ô, Miriam, mas tivemos uma colaboração, né, da Fátima, falando sobre o passado. Eu vou ler aqui para você. Sofrer as ações do passado é como ficar andando em círculos. Não saímos do lugar. Paramos de crescer. A reencarnação fica perdida sem cumprir seu objetivo. Então, vamos deixar o passado lá no passado, né, menino? Com certeza. Com certeza, porque a gente não se... O passado faz parte do nosso crescimento, mas se a gente não tiver presente, a gente não vai ter futuro e nem passado, né? Se a gente ficar, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, que eu não tive uma criação boa, se a gente começar, a gente não vive, a gente não vai cumprir. No livro Os Missionários da Luz, fala que poucos de nós somos completistas, né? Que nós completamos o que nós viemos fazer aqui na Terra. A maioria de nós
A maioria de nós não completamos, né? A gente não consegue alcançar o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. Tem mais alguma pergunta? Tem uma mão levantada aí que eu acho que vai fazer uma pergunta ou um Deve ser comentário. Cristina, né, Ah, Cristina? adivinhou. Tá boa? Tô ótima, melhor ainda. Assim eu te vejo mais, né, Cristina? Graças a Deus. Mas a Miriam é sempre um exemplo muito grande, porque ela vive o que ela fala, né? Então ela emociona a gente às vezes. Vamos lá. A imortalidade da alma é uma coisa tão importante, né, amiga? Que por que Jesus fez questão de demonstrar tantas vezes, né? Aparecendo para Madalena, para os dois amigos a caminho de Emaús, no cenáculo para os apóstolos, né? Aparecendo para os 500 da Galileia, para o próprio Paulo, né? Porque quando a gente compreende que não morre, que não há morte, que a vida é uma continuidade, a gente passa a ver a vida material com os olhos que ela realmente tem, de escola, de aprendizado. E a gente passa a ter um olhar mais direcionado para aquilo que realmente importa, que é a vida espiritual, né? Então, é de fato um tema muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, que leva a gente a refletir. Não é isso, Miriam? O que você acha? Eu penso que esse momento em que as pessoas falam, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, né? Não existe filho de Deus perdido. E às vezes a pessoa está falando, tão lamentando, eu falo, você não tem religião nenhuma? Você não tem nenhum grupo de oração? Aí ela fala, não, eu sou, e fala a religião. Então a gente vê como que a fé que não é raciocinada, ela não traz suporte para a pessoa nos seus momentos de dores, nos seus momentos de dificuldades, né? E as pessoas ficam perdidas com o falecimento dos seus entes queridos, né? Porque é vida que se segue, é vida que se segue. Porque quando é da vontade de Deus, ele leva combo, quando é da vontade de Deus. Mas quando não é, e nós somos separados, mas essa separação é temporária. Essa separação não é para sempre. Eu vou fazer um comentário particular, porque eu sei que você não se importa, Não. e que eu acho que é uma grande oportunidade de aprendizado para todos, né? Porque quando você falou do jovem assassinado, quando você falou da mãe que orava pelo filho, você é uma mãe que perdeu um filho através de assassinato, e que eu, por ser sua amiga particular, sei que você ora com sinceridade por aqueles que tiraram a vida dele. E isso que você colocou hoje não são palavras bonitas, é vivência. Então, aqueles que perderam entes queridos em situações difíceis, saibam que é possível trabalhar esse perdão, ter essa compaixão pelos que provocaram nesses atos, a exemplo do que Jesus pede para a gente, porque nós estamos diante de uma pessoa que fez isso. Então, e eu sou testemunha disso, né? Então, eu sei que você não se importa com eu citar esse exemplo, porque você é um exemplo para mim e para muitas pessoas. Obrigada. Eu quero falar também que na fraternidade, já que nós estamos falando nesse assunto, né? Quando eu recebi uma mensagem do meu filho psicografado, eu não fui buscar, a gente fala, foi buscar entre aspas, né? Qual mãe que não almeja receber pai ou irmão, ente querido, né? Foi do Miramês que eu recebi essa mensagem. E essa mensagem foi tão forte para mim que eu falo que as 50 primeiras vezes que eu li, eu pensei que ia desidratar, não parar. É muito emocionante, é muito forte, e eu compreendo porque certas pessoas não conseguem, não, dependendo da condição espiritual que o parente, onde que ele está, mas também da emoção. A emoção é muito forte. Carrega o espírito da gente assim que balança, você quase que você não enxerga, você não consegue muita coisa, até que você cai em si, né? Mas eu realmente tenho muita compaixão de quem assassinou meu filho, porque essa pessoa, ele ceifou a vida de uma pessoa que ele não só afetou a mim como mãe, como nós, né? Toda uma família sofreu com essa morte trágica que foi para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu acho melhor quem apanha do que quem bate.
E eu realmente eu peço a Deus que tenha misericórdia dessa pessoa. Quando eu tive a oportunidade que a polícia veio para poder saber, eu não quis investigar a morte dele, porque nada que eu fizesse eu traria de volta. Isso ia poder causar mais mágoa, mais dor nos nossos corações, na minha família que estava muito sofrida. Eu não achei sentido isso para nossas vidas. Eu vejo essas mães, que esses pais, as pessoas que buscam justiça, que vestem uma camisa, põem o retrato da pessoa, aí às vezes consegue alcançar, essa pessoa é presa, é condenada, e as famílias não ficam satisfeitas. Que a pessoa que acha que ela tem que ser punida, que ela tem que ser, se tivesse pena de morte aqui no Brasil, eu queria que morresse, como se isso fosse o fim, né? Como se isso fosse o fim, né? A morte física não é o fim da vida. Então, é prece mesmo que nós temos que fazer por esses nossos irmãos e pedir a Deus que nós não façamos também este mal contra as pessoas. Mas matar a gente, não é só matar o corpo, não. A gente pode matar a esperança de alguém, a gente pode matar a vontade de viver com alguém com as nossas atitudes, com as nossas palavras, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Oi. Vocês duas trouxeram, né, um comentário, né, sobre esse sentimento, e hoje, com o fim do episódio, né, do Lázaro, não tão justamente na hora que eu ouvi, eu pensei na mãe, né? Já fiz uma prece para ela, porque era o que ela temia, né? Ela temia esse fim dessa forma. Então, está dentro do que vocês trouxeram, né? E a gente fica realmente muito sentido como as coisas finalizam, né? Poderia ser de outra forma, né? Para evitar justamente isso, né? Da oportunidade, né, do ser humano, né, de readquirir, né, a dignidade, né, de evitar esses sofrimentos, né, para a família, para a mãe, para os entes queridos, né? E então, na mesma hora que eu ouvi, meu pensamento foi direto na mãe. Eu fiz uma prece para ela. É o que nós podemos fazer, né? Para amparar, auxiliar e dar força, né, para esse espírito, né, se manter equilibrado, né? Eu vi também a felicidade de muitas pessoas de Não, ver. isso eu não quis nem comentar isso. Não, Eu não quis assim, nem né? falar. Eu vi a nossa condição moral e espiritual através desse momento, a felicidade, assim, como se nós fôssemos juízes, fôssemos, né, juízes, né? Como se nós fôssemos o autor da vida, né? Como se aquilo ali fosse, assim, a justiça, a melhor justiça que houve foi essa, né? Mal sabendo nós que não é, né? A gente sabe que não é, né? E que também poderia ser qualquer um de nós, né? O Lázaro podia ser meu filho, filho da Cristina, seu filho, podia ser meu irmão, ele podia ser meu pai, ele podia ser o meu marido, porque o Lázaro também tinha uma esposa, né? Então, assim, a gente tem que pensar nas vibrações que a gente emite nesses momentos. Né? Ou, Miriam, considerando o tema que você abordou, pode já ter sido também, né? Pode vir a ser. Então, não que nós sejamos coniventes com o mal, mas que nós temos que fazer o que Jesus nos aconselha, né? Ser indulgente, nos colocarmos no lugar do outro. Então, o mal tem que ser coibido, uma pessoa que oferece risco à vida do outro tem que ser realmente impedida de oferecer, mas nós não podemos ter prazer em vingança, nós não podemos desejar a morte dos nossos irmãos, né? Então, essa colocação dos fatos foi feliz, né? E eu tenho certeza que a sua palestra de hoje foi de grande aprendizado para todos nós. Muito obrigada. Nosso tempo está terminando, eu acho que nós, espíritas, devemos falar dos assuntos atuais, sim. Trazer para a nossa realidade. Né? Nós não podemos ficar vivendo a parte do dia a dia das nossas vidas e das vidas das pessoas. Eu agradeço imensamente, não nem vi a hora passando, nem uns minutos, né? Porque Pois eu já queria falar mais. Eu vou te dar uma notícia, Miriam. Terminou. Eu vi que terminou, mas eu agradeço imensamente a todos vocês que... Não, parece assim que eu fechei o olho e abri, é muito interessante, né? Só Deus para explicar essas nuances das nossas vidas, né? Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao nosso mentor, irmão Miramês,
a todos os trabalhadores da Casa Espírita Irmão Iramês, a casa de meu coração, todo mundo sabe que o é. E que nós possamos ter novos encontros e que Jesus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Bom, o Wagner, nós temos aí 3 recados, né? Ou 2, né? Acho que 2 em 1. Isso. Bom, o que eu quero trazer para vocês é que nós continuamos aguardando as sugestões, né, para os temas para o ano que vem dos estudos, né, das palestras. Palestras de segunda, só da segunda, né, Wagner? Só da segunda-feira. Então, nós estamos colocando, né, no grupo do WhatsApp, né, palestra online, nós estamos colocando lá o link com o formulário, né, para serem preenchidos. Né? Tem duas respostas para serem preenchidas, perguntas, né? Então, vocês podem colocar essas duas, se quiserem colocar mais, é só abrir novamente e escrever lá. Então, estamos aguardando aí mais sugestões, né, porque é uma oportunidade de você, né, escutar aquele tema que você tem dúvidas, né, que precisa aprofundar mais, né, trazer mais conhecimento, e nós vamos colocar isso em pauta, tá ok? E o outro recado é da nossa festa junina, não é isso, Wagner? Você que é da assistência, Wagner, você quer colocar para eles aí? Sim, a nossa festa julina, né? Será então no dia 24 de julho, é um sábado, e essa festa vai ser online, na verdade, né? Nós vamos ter os quitutes julinos, né? Canjica, pipoca, etc., que poderão ser encomendados, né? Nós já publicamos no Palestra Online, né, como fazer isso, e lá também tem o pedido de doações, né? A equipe que está movimentando isso, então, está solicitando doações para que possa estar facilitando esse trabalho da casa, né? E essas encomendas, essas vendas serão revertidas para a manutenção da casa, para as famílias assistidas, enfim, para a caridade, de uma forma geral. Então, é isso aí. É uma oportunidade de participar 2 vezes, viu, pessoal? Fazendo a doação e comprando o kit. Os quitutes são materiais, né? Materializados. Não online, não, né? Participar, assim, com força. Então, nós vamos finalizar, então. Agradecemos, né, a Miriam por estar conosco aí, trazer aí, né, o seu estudo, colaborando aí para o enriquecimento, né, da palestra, e que sejam todos aí felizes, né, nessa semana, né, que quarta-feira possamos estar juntos novamente. Eu vou chamar o Wagner para trazer mais uma música de harmonização, e após a música, eu vou convidar você, Miriam, para fazer a prece por nós hoje. Tá bom. Eu esqueci de falar uma coisa sobre a festa junina. Nós vamos ter a live, né, no mesmo dia, no dia 24 de julho, das 18 às 19, nós vamos ter, então, uma live com músicas juninas, com quadrilha, inclusive online, né? A Juliana Mara vai tocar para a gente isso aí, e eu e Mendes vamos tocar também. Vamos tocar e cantar músicas julinas. E deve ter mais alguns convidados. Você não podia deixar de fazer a sua propagandazinha, né, Wagner? Pois é. Mas hoje a música que nós vamos cantar, ela tem a ver com o tema. Vamos lá. Eis-me aqui, renasci, tua luz brilhou
em mim. Posso segui-la, eu sei, conseguirei recomeçar, enfim, contigo a me guiar. Tenho forças para seguir meu caminho, pois comigo estás. Tenho forças para seguir meu caminho, pois comigo estás. Vencerei. Basta acreditar, dependerá de mim acertar o passo e seguir. Quero colher a paz, quero sim. Se a tempestade vem, sei que o sol aquece, brilha minha alma, pois comigo estás. Sei que o sol aquece, brilha minha alma, pois comigo estás. Posso sentir teu olhar, nada pedes de mim. Teus passos seguirei, não temerei mais a dor, conseguirei lutar, não vou desistir. Se o teu amor conduz minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, minha vida, eu te entrego agora. Cuida bem de mim, cuida de mim. Vamos cerrar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. E agradecer a Deus por toda bondade, por todo amor, pela imortalidade da vida. Que nós possamos, ó Pai, atender os seus desígnios, encontrar em Ti, ó Deus, o nosso refúgio, encontrar no Senhor a nossa paz. Que o seu amor, Deus, se estenda por todo o universo. Que o seu amor se faça presente em nossos corações, todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Que o teu amor brilhe em nossos corações, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja, Miriam. Muito Amém. obrigado, Miriam. Assim Até a seja, próxima. graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite noite a a todos. Todos. Até a quarta-feira, viu? Deus quiser. É. Ô, Wagner, pode parar a gravação aí, fazendo um favor?